gente manter aí o cronograma. Claro. Então, queria, então, vocês que estão nos acompanhando agora para o canal do YouTube, a gente vai dar início, então, ao web seminar do Eugênio Ricas, que atualmente é o adido da Polícia Federal aí nos Estados Unidos. Ele tem já uma grande experiência nessa área, né, dentro do Estado do Espírito Santo, foi secretário de Segurança Pública, foi também na área de transparência, enfim, uma pessoa assim que tem todo uma bagagem para falar do tema que a gente vai comentar, que seria o combate à corrupção em termos da Covid-19. Bom, aqui no Brasil, eu não sei se nos Estados Unidos também tem acontecido, mas aqui esse assunto, principalmente com a decretação do estado de calamidade pública, então muitos municípios e estados acabaram podendo fazer compras, né, de respiradores, de produtos aí de higiene, construção de hospitais de campanha, e aqui a gente tem notícia de muito desvio que tem acontecido por conta, mesmo, né, essa questão de liberar as licitações, né, que acontece. Então, a ideia hoje dessa conversa é falar um pouco e o Eugênio colocar um pouco essa questão de como que esse processo de combate poderia ser feito de uma forma efetiva, né? Então, a ideia desse web seminar seria, o Eugênio vai fazer aí uma apresentação com alguns slides aí durante 20, 30 minutos, e depois a gente vai passar para discutir, conversar. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer no chat do próprio YouTube, que eu vou estar olhando frequentemente e trago essa pergunta para cá. Então, para iniciar, queria de novo agradecer, Eugênio, a tua disponibilidade e passar a palavra para você dar início ao web seminar. Muito obrigado por enquanto. Bom, boa tarde, Hélio, boa tarde a todas as pessoas aí que nos veem, que nos escutam. Quero primeiramente, Hélio, agradecer pela oportunidade. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui debatendo um tema que é tão importante e junto aí à comunidade do IVEPESP e as pessoas que estão nos acompanhando, né? O IVEPESP é uma referência para a valorização do ensino, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro e até fora do Brasil. É composto por pessoas do mais alto escola e grandes cientistas, grandes nomes da ciência brasileira. Então, para mim, é uma honra poder estar aqui. Inclusive, em determinado momento da minha apresentação, eu vou tocar um pouquinho na necessidade da educação, que é uma das bandeiras principais do IVEPESP. Eu vou começar, eu já vou compartilhar aqui a minha tela, a minha apresentação, apresentando qual vai ser o sumário da apresentação, tá? Eu vou, então, fazer uma breve apresentação da Polícia Federal pelo mundo, porque muitas pessoas não conhecem qual é a atividade da Polícia Federal no exterior, né? O que um adido faz, por que eu estou aqui nos Estados Unidos. Então, faço uma breve apresentação sobre isso, ela é bem curta. Depois eu apresento alguns números da corrupção, para justificar por qual motivo nós estamos aqui debatendo esse assunto, que é um assunto da mais alta relevância. Depois eu entro na pandemia propriamente dita, né? E aí nós vamos ver qual é a relevância desse debate da corrupção no momento como esse, um momento de pandemia, e depois a gente já passa para as constatações finais. Muito bem. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, fui nomeado adido em setembro de 2018, então estou aqui há um pouco mais de 1 ano e meio, uma missão total de 3 anos. Antes de ser adido da Polícia Federal aqui nos Estados Unidos, eu passei por um período curto em Brasília como diretor de investigação e combate ao crime organizado, uma diretoria que é uma das mais relevantes da Polícia Federal, é a diretoria que fica responsável pela coordenação de todas as investigações da Polícia Federal, desde a investigação mais simples, como a investigação de um caso de tráfico de drogas, até investigações complexas, como a Lava Jato. E aí, depois disso, eu acabei vindo para cá, sendo nomeado adido. Como o Hélio disse, antes disso eu tive a oportunidade de ser secretário da Justiça no Espírito Santo,
administrando o sistema prisional, que é, na minha opinião, uma das áreas mais complexas aí da gestão pública. Fui secretário de Controle e Transparência também, que me permitiu ter a visão do controle interno, né? Se na Polícia Federal a gente atua quando a vaca já foi para o brejo, no dito popular, quando o dinheiro já foi subtraído, quando a corrupção já aconteceu, trabalhando no controle interno, eu pude ter uma visão da prevenção e da importância da prevenção. E tenho 17 anos de Polícia Federal. Mas, muito bem, por que a Polícia Federal resolveu ampliar a sua área de atuação, né, colocando postos no exterior, e hoje nós temos postos na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na África, como está estabelecido aí na tela. A verdade é que o crime transnacional, a criminalidade organizada transnacional, atualmente, ela não respeita fronteiras, não é? Então, qualquer grande organização criminosa, seja ela brasileira, seja americana, seja europeia, ela vai ter ramificações em outros países. E isso aí, o exemplo mais emblemático disso talvez seja a própria Operação Lava Jato, em que nós constatamos a atuação de uma grande organização criminosa que sangrou os cofres da Petrobras e que mandava recursos, mandava ativos para todo o exterior. Então, eram contas na Suíça, eram imóveis nos Estados Unidos, praticavam crimes de lavagem de dinheiro, de corrupção, enfim, uma infinidade de crimes que eram praticadas em outros países. Daí, se a Polícia Federal tem um braço no exterior, a apuração desse tipo de crimes, a recuperação de ativos, o contato com as autoridades desses países, acaba ficando muito mais fácil. Então, esse é o papel do Adido, é esse o meu papel aqui nos Estados Unidos. Eu tenho um contato permanente com as agências de law enforcement americanas, né, com o FBI, com o CBP, com o DEA, com a ICE, enfim, todas as agências americanas que trabalham na área de segurança pública, eu tenho esse contato próximo para que, quando um colega meu no Brasil esteja investigando algum ato criminoso que tem alguma ramificação aqui nos Estados Unidos, e quando ele me pede para ter acesso a algum tipo de informação, eu poder fazer esse contato. Então, essa é uma das minhas missões principais. Além disso, verificar novas tecnologias, né, fazer um benchmarking. Nós sabemos a capacidade tecnológica que os Estados Unidos têm. Então, verificar novas modalidades de investigações, novas técnicas, novos equipamentos, e levar para que a Polícia Federal possa fazer um estudo se é conveniente ou não a aquisição desse tipo de metodologia ou de equipamento. Além disso, é minha função também assessorar o embaixador nos casos de segurança pública e fazer o intercâmbio geral de investigações. Um exemplo concreto em que eu atuei aqui, há pouco tempo, em São Paulo mesmo, o vice-presidente da Guiné Equatorial foi preso no aeroporto de Guarulhos com uma maleta cheia de joias e de relógios, e havia uma suspeita de que aquilo ali era produto de lavagem de dinheiro. De acordo com a lei brasileira, para que se comprove, para que a pessoa possa responder pelo crime de lavagem de dinheiro, é importante a comprovação de um crime antecedente. Esse crime antecedente nós não tínhamos até então, mas havia notícia de que essa pessoa ela já tinha respondido por crimes, inclusive de corrupção, aqui nos Estados Unidos. A minha colega, então, delegada em São Paulo, me telefonou e pediu para que eu checasse com as autoridades americanas se era verdade que aquele sujeito tinha respondido por um crime aqui nos Estados Unidos. Eu fiz isso, fiz um contato aqui com o DOJ, que é o Departamento de Justiça, congênere ao Ministério Público no Brasil, e depois de 2 ou 3 dias, o Desk Brasil do DOJ me colocou em contato com o procurador responsável por aquele caso, responsável por processar aquele indivíduo anos atrás nos Estados Unidos. Eu tive acesso à sentença, mandei para o Brasil, o juiz de São Paulo, o juiz federal de São Paulo, aceitou aquele caso como um caso de corrupção, um crime antecedente, e processou aquele indivíduo pela lavagem de dinheiro em razão dele trazer consigo aquelas joias, aqueles relógios no aeroporto de São Paulo. Então, quer dizer, uma situação em que talvez nós demorássemos aí pelas vias normais 1 ou 2 anos, na melhor das hipóteses, com uma unidade da PF nos Estados Unidos, nós conseguimos resolver isso com 1 semana. Então, essa é a razão pela qual a PF decidiu expandir as suas posições e conta hoje com
com unidades, com pessoas representando a Polícia Federal, adidos e oficiais de ligação, praticamente no mundo inteiro. E por que, então, já feita essa breve introdução, né, apresentando o meu trabalho aqui, por que é relevante a gente discutir a corrupção e o combate à corrupção, principalmente em momentos de pandemia? Muito bem. Uma pesquisa que foi feita em 2016 apontou que a corrupção é a maior preocupação do brasileiro. Dentre todos os problemas, tá, isso aí foi feito pela CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, e a corrupção foi apontada como o maior problema, ganhando, inclusive, de problemas que nos atingem muito fortemente, como drogas, como violência, lentidão da justiça, saúde, inflação, desemprego, enfim, 6 em cada 10 brasileiros acham que a corrupção é o maior problema do Brasil. Então, isso por si só já nos dá motivação suficiente para estar aqui hoje debatendo, né, discutindo a respeito desse câncer que é a corrupção, o desvio de recursos públicos e as formas de combater esse mal. Eu trago aqui agora o Índice de Percepção da Corrupção de 2019. O Índice de Percepção da Corrupção é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Transparência Internacional e é o índice mais confiável no mundo em termos de mensuração da percepção da corrupção no setor público nos países. E a notícia não é boa, não é? Nós estamos aí hoje, o Brasil hoje está em 106º lugar, é uma posição que nos envergonha a todos. Nossos vizinhos aqui da América do Sul, a Argentina, por exemplo, está em 66º, o Chile está em 26º, somente a Bolívia, que tem as características que todos nós conhecemos, é que está numa posição pior que o Brasil, aparecendo aí em 123. Mas é muito ruim para o Brasil, né, na nossa posição, na nossa a potência econômica que é o Brasil, uma das 10 maiores do mundo, aparecer em 106º, é muito ruim. E um dado pior ainda, um dado que nos envergonha ainda mais, é que por 2 anos consecutivos nós apresentamos a pior avaliação, a pior nota de toda a série histórica do Índice de Percepção da Corrupção. E assim, as pessoas poderiam pensar, isso é porque, talvez, em razão do que foi feito na Lava Jato, as pessoas têm uma impressão de que haja mais corrupção, mas não é isso, porque a Transparência Internacional, na mensuração desse índice, na elaboração desse índice, ela tem o cuidado de não fazer pesquisas com populares, não porque populares não tenham credibilidade ou que a opinião deles não importa, mas não é isso, é para trazer uma credibilidade maior para esse índice. Então, somente altos executivos e estudiosos do assunto é que são pesquisados, são cinco itens são levados em conta, como casos de corrupção, proteção a jornalistas e testemunhas, a imprensa em si, né, a estrutura judicial do país para combate à corrupção, enfim, são itens extremamente técnicos e que demonstram a razão pela qual esse índice realmente é o índice mais respeitado atualmente no mundo. E qual é o panorama, né, da corrupção no Brasil? Muito bem, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o Brasil perde 5% do PIB por ano em razão da corrupção. Em razão disso aí, ele deixa de crescer 2% ao ano. 5% do PIB, para nós termos uma ideia, é o que nós estamos estimando que o Brasil vai perder em razão da pandemia agora em 2020. É um dinheiro absurdo, um valor que nos é muito caro e que poderia ser investido em segurança pública, em educação, em saúde, e que, infelizmente, está indo por água abaixo aí nas mãos de corruptos. E algumas pessoas, né, no imaginário popular, principalmente, associa que a corrupção, né, o crime do colarinho branco, ele seria um crime não tão importante, porque não é violento, porque não traz consigo o sangue, né, não é um crime cruento, como dizem alguns autores de direito penal, muito embora todos nós saibamos que aquele dinheiro que é desviado da educação, ou da saúde, ou da segurança pública, acaba matando as pessoas, mata de fome, mata por
oferecer um tratamento de saúde adequada, mata por não termos cidadãos bem formados do ponto de vista da educação. Muito embora isso tudo aconteça, a corrupção, é importante que nós tenhamos em mente que ela tem também uma ligação muito próxima com crimes violentos, por exemplo, com o tráfico de drogas. Isso aqui é um trecho de uma matéria que foi feita a partir de um relatório de 2010 da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, da GIF, apontando que os países e as zonas com maior índice de violência e de tráfico de drogas estão relacionados a um índice maior também de corrupção. Então, não dá para a gente ser inocente e achar que os crimes de corrupção, os crimes do colarinho branco, eles não trazem consigo também todo o mal que a violência traz, como tráfico de drogas, homicídios, exploração sexual infantil, pirataria, enfim, toda uma gama de outros crimes que são altamente lesivos, não é? E altamente violentos, e que são viabilizados muito graças à corrupção. Porque aqueles países em que nós temos um campo fértil, um campo propício para a proliferação da corrupção, nós temos também conivência da polícia, nós temos conivência dos políticos, nós temos gestores públicos que são facilmente cooptados pelo crime organizado, e aí nós temos todo esse cenário de caos que é muito, muito bem conhecido de nós que moramos ou que nascemos na América Latina. E agora, entrando já na pandemia, né, no nosso assunto, né, a corrupção na pandemia. Todos nós, desde o começo do ano, temos acompanhado aí a evolução da pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo. O mundo inteiro foi tomado por esse vírus, com consequências gravíssimas. O Brasil já tem hoje mais de 50 mil mortos, não é? 1 milhão de casos. Os Estados Unidos já ultrapassaram a barreira dos 100 mil mortos há muito tempo. Então, uma coisa realmente desastrosa. E diante de um momento como esse, um momento em que nenhum de nós, nenhum governo estava preparado para lidar com isso aí, é natural que os governos precisem lançar mão de medidas legislativas para permitir que os gestores tenham a maleabilidade necessária para lidar com a crise. Então, em razão disso, logo no começo de 2020, o governo federal, acertadamente, ele encaminhou para o Congresso uma medida provisória. Essa medida provisória acabou se transformando nessa lei, a Lei 13.979, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Então, essa lei, ela estabelece ali inúmeras medidas de combate ao coronavírus. Ela traz consigo definições a respeito de isolamento, quarentena, enfim, ela regulamenta tudo o que o Brasil precisa saber e como nós vamos agir em razão do coronavírus. E no seu artigo 4º, a lei diz o seguinte: é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, não é, Hélio? Você falou sobre isso aí no começo, sobre a construção daqueles hospitais de campanha, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata esta lei. E no seu parágrafo 1º, a lei diz o seguinte: a dispensa de licitação a que se refere o caput desse artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Enfim, o que esse artigo 4º trouxe para nós? Trouxe a possibilidade de que os gestores públicos, diante dessa emergência toda, abrissem mão da licitação para adquirir insumos e construir hospitais de campanha, resumidamente falando. Isso aqui era imprescindível para que a gente pudesse enfrentar a crise, não é mesmo? Não dá para imaginarmos, na burocracia do nosso Brasil, que um gestor, que um secretário de saúde estadual ou municipal, que o ministro da Saúde iniciasse uma licitação que nós sabemos que não fica pronta com menos de 8 meses, 1 ano, para adquirir determinado medicamento, ou para adquirir EPIs, máscaras para os seus servidores, ou para adquirir respiradores para equipar as suas UTIs.
Então, isso é inimaginável. Nós não poderíamos passar por isso aí, sob pena de esse número de 50 mil brasileiros que já morreram aumentar ainda mais. Então, essa medida foi tomada, na minha visão, de forma muito acertada pelo governo federal, logo no início do problema, foi editada a medida provisória, foi transformada em lei e deu as ferramentas necessárias para os gestores conduzirem ali aquela crise. Qual é o problema? O problema é que parte dos nossos gestores, não é mesmo? E não dá para generalizar, nós sabemos que a maior parte dos gestores são bem intencionados, lidam no dia a dia com muita dificuldade, mas parte dos nossos gestores, parte dos nossos empresários são extremamente corruptos, são mal intencionados, são bandidos. Isso faz com que, até o presente momento, a estimativa é que quase 1,5 bilhão de reais já tenha sido desviado do dinheiro que era para estar sendo investido e aplicado no combate à pandemia, tenha sido e esteja sendo desviado. Isso aí em praticamente todos os estados do Brasil, não é? Nós vemos casos de corrupção em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro, inclusive com mandados de busca e apreensão cumpridos na residência do governador do estado, em Minas Gerais, na Paraíba, hoje a prefeita de Oiapoque foi afastada, no Maranhão, enfim, uma infinidade de casos que vão desde a compra superfaturada de máscaras, de insumos, de respiradores, até a compra de equipamentos que não vão servir para nada, a compra de equipamentos de empresas que, na verdade, são empresas de fachada, enfim, uma série de problemas sem tamanho. E não para por aí. O problema não para por aí, infelizmente. Além dessa medida, que na minha visão foi acertada, não é mesmo? Aquela medida de permitir a compra sem licitação, para que a gente pudesse combater a crise, o governo federal também traçou um plano econômico para investir dinheiro, investir recursos na economia e fazer com que os efeitos da pandemia naquelas famílias que são mais vulneráveis, né, os informais, as pessoas que perderam o emprego, as microempresas, para diminuir o efeito, os efeitos econômicos nessas pessoas, principalmente, o governo investiu pesado, investiu um bom dinheiro para que essas pessoas recebessem recursos e conseguissem sobreviver nesse momento de maiores problemas da pandemia. E aí, qual o problema diagnosticado? A CGU, a Controladoria Geral da União, identificou mais de 160 mil fraudes no auxílio emergencial. Que tipo de fraude? As mais variadas possíveis, por incrível que pareça. Então, nós temos empresários que se inscreveram para pedir um auxílio de R$600. Eu não estou falando aqui de 600 mil reais, estou falando de R$600. Então, empresários que são proprietários de barcos, que são proprietários de carros de mais de 60 mil reais, funcionários públicos, só no Espírito Santo, Hélio, só no Espírito Santo, mais de 2 mil funcionários públicos municipais e estaduais já foram detectados, tendo se cadastrado para receber esse auxílio de R$600. Presidiários se inscreveram também. Então, assim, um mundo de corrupção que se aproveita de um momento de fragilidade, talvez a maior fragilidade dos últimos séculos, aí, dos últimos 2 séculos, porque o Brasil passa, não é? E as pessoas, gestores públicos, empresários, presidiários e até mesmo, pasmem, servidores públicos, que se aproveitam desse momento de fragilidade para se locupletarem indevidamente. Diante disso, e aí já passando para o encerramento, para que a gente possa bater um papo depois e tirar as dúvidas, algumas constatações são necessárias e precisam ser feitas. Primeira coisa, como é que a gente vai resolver esse problema? Como que nós vamos resolver o problema de um servidor público que já ganha um salário razoável, que é uma das camadas da sociedade mais privilegiadas num momento como esse, porque tem o seu emprego garantido, está lá, não corre o risco de ser demitido, está ganhando o salário no fim do mês, está trabalhando de casa, né, do teletrabalho, e vai lá e se cadastra na Caixa Econômica Federal para receber R$600 por mês. Nós vamos conseguir resolver isso com cadeia?
nós vamos conseguir resolver isso? Um empresário que tem uma lancha, que tem carros de mais de 60 mil reais, que tem empregados na sua folha de pagamento e que se cadastra para receber 600 reais por mês, nós vamos conseguir resolver isso com cadeia? Gestores públicos, prefeitos, governadores, secretários, que se dispõem a colocar em risco toda a sua reputação para, aí sim, abocanhar um valor maior, né? Que sejam de milhões, mas que correm o risco de tomar uma cadeia por causa dessa ambição. Nós vamos resolver isso com cadeia? Infelizmente, eu acredito que não. Nós não vamos conseguir resolver isso com cadeia, e as nossas experiências passadas até agora demonstram isso, não é? A cada dia tem uma operação da Polícia Federal e as coisas parecem que não melhoram no Brasil. Então, é importantíssimo, e aí parece um discurso filosófico, né, e talvez até utópico, mas é o que eu acredito. Eu acho que a gente não vai conseguir mudar esse país se a gente não conseguir transformar individualmente, transformar as pessoas e, a partir dessa transformação das pessoas, começar uma transformação da sociedade. Então, nós precisamos de mais ética e mais integridade no nosso país. Como é que uma das formas da gente conseguir isso? Com educação de qualidade, né? Nós precisamos de investir em educação de qualidade, em educação básica. É fato que quem educa é a família, né? Quando a gente fala de escola, a gente está falando de escolarização e não de educação. Mas educação, escolarização de qualidade é fundamental para que a gente possa tirar o país desse atoleiro de corrupção que a gente está vivendo agora. Uma outra constatação: o controle no Brasil deu errado. E eu falo isso com a experiência de quem tem 17 anos de Polícia Federal, 17 anos trabalhando em operações de combate à corrupção, e que trabalhou 2 anos à frente do controle interno de um governo do Estado, o governo do Estado do Espírito Santo. Por que o controle no Brasil deu errado? É simples. O controle do Brasil não impede a corrupção, e esse nosso bate-papo aqui de 15 minutos deixa isso muito claro, não é? 160 mil pessoas que estão fraudando o auxílio emergencial, inúmeros casos de corrupção nesse período curto de 4 meses, uma Operação Lava Jato, um mensalão, e dá para a gente ficar aqui o dia inteiro falando sobre casos de corrupção. Então, o controle, ele não impede a corrupção e ele não auxilia a gestão. Pelo contrário, muitas vezes ele atrapalha a gestão. Eu quero que qualquer um dos que nos acompanham agora pense e tente relembrar uma grande obra em qualquer estado do Brasil que tenha iniciado e terminado no prazo previsto e que tenha sido concluída com o orçamento que foi inicialmente previsto. É praticamente impossível. Então, o controle no Brasil, e aí eu digo, o controle interno mesmo, né, as controladorias gerais dos estados, os tribunais de contas, no meu entendimento, nós precisamos reinventar a forma do controle. O controle, ele precisa ter um viés mais apoiador, um viés de assessoramento à gestão. A gestão, nós sabemos que tem gestores, sim, mal intencionados, mas nós temos muitos gestores bons, muitos gestores bem intencionados. E nós sofremos hoje no Brasil o que se chama de apagão das canetas, em razão dessa postura dos controles internos. Então, o controle, ele precisa ser repensado para que ele passe a apoiar a gestão. A gestão precisa de contar com a expertise, com a experiência dos auditores, que são servidores extremamente capacitados, muito preparados, e que muitas vezes falta isso aí no executivo. Por fim, a repressão policial, ela precisa ser a última ratio, né? Não dá para a gente tentar resolver o problema do Brasil, o problema da corrupção do Brasil, na porrada, na prisão. Isso aí não vai mudar nada. É importante? É importantíssimo. Quem desviou tem que ser preso, tem que ser condenado e tem que tomar uma condenação pesada, né? Mas isso não vai resolver o problema. Só Polícia Federal, Ministério Público, operações não vai resolver o problema. Porque depois que o dinheiro foi desviado, é muito mais difícil a gente correr atrás da recuperação de ativos, é muito mais difícil a gente contar com a cooperação internacional para buscar o dinheiro que foi mandado para a Suíça, para tentar identificar o apartamento em Miami, vender esse apartamento, contar com um Emilat para trazer esses recursos para o Brasil. É possível de ser feito? É possível, tem que ser feito, é importantíssimo, mas não é isso que vai resolver o nosso problema. Nós precisamos
fazer com que esse dinheiro não seja desviado, né? Nós podemos fazer com que esse dinheiro seja investido na educação, lá no primeiro tópico, que seja investido na segurança pública. Hoje o Brasil conta com 65 mil homicídios por ano. É um negócio inimaginável, né? Isso é número de um país em guerra. Então, esse dinheiro precisa chegar na segurança pública, precisa chegar na saúde. Então, não é com polícia que a gente vai resolver esse problema. E aí, dito isso, eu já agradeço mais uma vez, Hélio. Eu mantive aqui o tempo que me foi dado, os 30 minutos cravados, e agora a gente já parte aí para perguntas, para um bate-papo. Estou aqui à disposição de todos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Se você puder tirar a apresentação. Vou tirar aqui. Beleza. Bom, Eugênio, eu acho que foi muito instrutivo toda a sua apresentação. Eu acho que todo mundo que está nos acompanhando, com certeza, consegue ver a amplitude dos problemas para serem solucionados. E uma das coisas que você falou é que essa questão do controle. O controle deu errado, precisa ser reinventado. Você imagina, você teria, pela experiência tua, qual seria alguma das iniciativas que podiam ser feitas para fazer essa reinvenção? Você teria algumas sugestões do que fazer? Então, Hélio, nós começamos um projeto no Espírito Santo, quando eu estava lá à frente da Secretaria de Controle e Transparência. Foi feita, inclusive, uma lei complementar para viabilizar isso. E eu vou te contar um pouquinho da história desse projeto. Isso começou por meio do Banco Mundial. O Banco Mundial tem esse mesmo diagnóstico que eu apresentei aqui, né, que o controle do Brasil, ele muito mais atrapalha do que ele ajuda, ele não evita corrupção, ele provoca burocracia. Então, ele buscou o mundo afora, ele fez um benchmark para ver quais eram os países que tinham características semelhantes ao Brasil e que conseguiram resolver esse problema, que não é um problema simples de resolver, é um problema... O diagnóstico é simples de ser feito, mas a solução não é simples. E aí ele identificou na Europa Croácia e Bulgária, 2 países muito semelhantes ao Brasil do ponto de vista de terem um índice alto de corrupção e também de serem muito burocráticos. E aí países que, para que pudessem integrar a União Europeia, eles precisaram fazer uma reformulação nos seus sistemas de controle interno. E fizeram, e isso melhorou muito. O Banco Mundial fez esse estudo e pagou uma viagem de alguns auditores do Brasil. Então, foram auditores do Espírito Santo, auditores de Brasília, de São Paulo, lá para a Croácia e para a Bulgária, para ver o que foi feito naqueles países. O que foi feito? Uma modernização do controle interno, um trabalho de aplicar naqueles países as técnicas mais modernas e que funcionam em outros países. Então, o que é chamado, um sistema chamado de 3 linhas de defesa, essa visão de que o controle interno ele precisa apoiar melhor a gestão, assessorar, ter um viés de assessoramento da gestão, a construção de unidades administrativas que são chamadas de unidades de uniformização. Isso tudo nós começamos a fazer no Espírito Santo. Por quê? Por que essas unidades de uniformização podem melhorar alguma coisa? Só para você ter uma ideia, uma pesquisa que nós fizemos lá no Espírito Santo, que é um estado pequenininho, nós identificamos 13 formas diferentes de fazer pagamento de diária. Os órgãos do Estado, cada um pagando diária de uma forma diferente. Isso aí praticamente inviabiliza a fiscalização, inviabiliza o controle, possibilita desperdício, possibilita fraudes. E isso aí acontece com pagamento de diária, mas acontece também com a criação de um termo de referência, com o início, com a abertura de uma licitação, acontece com absolutamente tudo no serviço público. Nós não temos padronização. Então, isso foi feito, conseguimos aprovar uma lei complementar para pavimentar o caminho para essa reformulação do controle interno. Temos uma equipe de auditores lá, uma equipe muito boa, e isso aí
é o primeiro passo. Eu acredito que o que foi feito na Croácia e na Bulgária pode servir para o Brasil. Eu não sei, eu não acompanhei mais o que foi feito o status atual desse trabalho no Espírito Santo. Não é coisa para 1 ano ou 2, isso é coisa para de 5 a 10 anos, é um trabalho a médio prazo, mas é um trabalho que, sem dúvida alguma, pode trazer bons resultados. Então, eu acho que esse talvez seja o caminho. A CGU conhece isso profundamente, eu sei que a CGU já trabalha com essa perspectiva, tem tentado aplicar isso no governo federal, e, assim, eu acho que esse é o caminho. Em primeiro lugar, mudar um pouco a visão de quem trabalha no controle, né? A pessoa precisa perceber que o papel do controle, muito mais do que apontar o erro, é ajudar a gestão a não errar. E aí ela tem que se incorporar aquele papel de assessoramento. Isso aí não é errado, né? Nós sabemos que os auditores, normalmente os órgãos de controle, têm pessoas muito melhor preparadas, pessoas que ganham salários muito melhores do que aquelas pessoas que trabalham no executivo para fazer as licitações, para fazer as compras, para fazer absolutamente tudo. Então, essa, na minha visão, é talvez uma medida que possa começar a resolver as coisas do ponto de vista do controle do país. No caso dessa lei, que foi, como você próprio colocou, muito bem aplicada, de liberar as licitações em função dessa questão do Covid, mas nessa situação em que, então, essas licitações estão evidentemente permitidas, há algum mecanismo que poderia ter evitado essa corrupção que aconteceu? Talvez, Hélio, talvez um trabalho mais próximo do controle interno, né? Porque quando, como eu disse, né, quando a Polícia Federal detecta o desvio, quando o mandado de busca é cumprido, o desvio já aconteceu, né? O dinheiro já foi encontrado no apartamento, escondido em algum lugar, como nós vimos aí na semana passada. Então, para evitar que isso aconteça, isso realmente é um papel do controle interno, né? Em primeiro lugar, obviamente, é tentar contar com gestores bem intencionados. Não dá para... Tem uma frase do ministro Wagner Rosário, que eu gosto muito, o ministro da CGU. Ele diz o seguinte: não dá para a gente tratar o gestor como ladrão e nem o ladrão como gestor. Então, em primeiro lugar, o ideal seria que nós pudéssemos contar sempre com gestores bem intencionados. Como não dá, e aí nós temos vários exemplos, é importante que o controle interno ele se aproxime mais da gestão para que ele acompanhe todo esse mar de compras sem licitação que está acontecendo agora, para evitar esse tipo de situação, né? A lei, ela trouxe um dispositivo muito sábio. Toda aquisição sem licitação tem que ser publicado num portal, tem que ser publicado na internet, para dar ciência para as pessoas, para que as pessoas possam fiscalizar, para que os órgãos de controle possam fiscalizar também. Então, é necessário que os órgãos de controle eles se aproximem da gestão para evitar também esse tipo de desvio num momento como esse. Outra questão que é a seguinte, quer dizer, como você falou, a corrupção é um fato, né? Há desvios monumentais de dinheiro. Qual é, efetivamente, na tua experiência, o sucesso na recuperação desses recursos que foram desviados? Você teria uma ideia de quanto do que foi desviado após todo o processo de investigação, ele volta para os cofres públicos? Existe, assim, uma porcentagem do que se consegue se recuperar depois de todo esse trabalho da Polícia Federal, da Justiça e tudo mais? Então, é possível fazer essa estimativa em cada caso concreto, né? Em cada investigação que você trabalhou e que você detectou ali os desvios e a corrupção, é possível fazer. Então, eu não tenho agora na cabeça qual o montante desviado na Lava Jato, mas eu sei, por exemplo, que trabalhos de cooperação internacional feitos pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, junto ao DRCI. DRCI é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, é uma estrutura ligada ao Ministério da Justiça e que tem o papel
de fazer o trabalho de cooperação jurídica internacional. Eu sei que de 2014 a 2019, por exemplo, 5 anos de Operação Lava Jato, o DRCI conseguiu congelar no exterior 600 milhões de dólares de dinheiro desviado, dinheiro oriundo de corrupção. Desses 600 milhões de dólares que já foram bloqueados, né, já foram congelados no exterior, um pouco mais de 100 milhões já foram efetivamente repatriados. Agora, isso em várias operações, em várias fases da Operação Lava Jato. Então, eu não sei te dizer uma porcentagem com uma maior precisão de quanto é recuperado. Se a gente pegar cada operação, né, cada investigação da Polícia Federal, é possível trabalhar essa estimativa, e aí você consegue fazer, desde o começo das fraudes, né, você faz uma linha do tempo, e você vai avaliar ali como essa fraude vinha acontecendo, o que você consegue provar dos desvios, e o que foi recuperado posteriormente, é possível fazer. É um trabalho que não é simples, mas é possível fazer. Agora, além disso tudo, a gente precisa ter em mente que boa parte das fraudes sequer são descobertas, não é? Então, aquela estimativa lá da Fundação Getúlio Vargas, de que 5% do PIB brasileiro é escoado em razão da corrupção, isso aí, boa parte disso, diz respeito a escândalos que, inclusive, não foram descobertos, né? Nunca chegaram a se tornar escândalos porque não foram descobertos pelos órgãos de controle, pela Polícia Federal. Então, são estimativas com base numa média de acontecimentos. Então, às vezes eu vejo especialistas em segurança pública dizendo qual a estimativa de drogas que entra no país. É difícil você fazer isso porque você só consegue trabalhar com o que é apreendido. O que não é apreendido, você não sabe quanto entrou, se entrou o dobro, se entrou o triplo, a não ser que você tenha uma testemunha. Então, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, é possível fazer em cada caso concreto. Agora, eu não tenho esse dado para te passar. Assim. Você também comentou, né, essa questão, inclusive, do desvio que está ocorrendo com esse auxílio emergencial de R$600, né? Quer dizer, então, a sensação, a partir da tua apresentação, né, e de que isso já efetivamente foi constatado pela CGU, né, de que até empresários de posses, né, se inscreveram para obter, é uma coisa muito desanimadora, não é, Eugênio? É muito desanimador, muito desanimador. Eu cheguei, recentemente, eu publiquei um artigo a respeito disso na Tribuna, lá no Espírito Santo, é muito desanimador. É de quase fazer com que a gente perca as esperanças num Brasil melhor. Eu me considero um otimista, sou um otimista inveterado, acredito que é possível melhorar o país, acredito que é possível diminuir o índice de corrupção, melhorar os nossos níveis de gestão, melhorar os nossos gestores. Agora, de fato, você vendo esses exemplos, né, um empresário que tem um barco, que tem um carro que vale mais de R$60 mil, que tem empregados na sua folha de pagamento e que desvia R$600 que é dinheiro que vai colocar arroz e feijão no prato de uma família que não tem mais de onde tirar. Então, quando você vê exemplos como esse, você para pensar, será que é possível realmente melhorar o nosso país? É difícil, por isso que eu acredito muito que nós precisamos, antes de qualquer coisa, investir na educação, criar bons cidadãos, né? Nós precisamos melhorar o nível do nosso cidadão. A gente não pode mais conviver com um indivíduo que chega na universidade e que é um analfabeto funcional, que não vai saber escolher o seu candidato, ou que não vai conseguir fazer julgamentos baseados no seu próprio intelecto. Caso contrário, caso a gente não tenha uma educação de melhor qualidade, e a partir daí, talvez a gente consiga iniciar um processo de transformação da nossa sociedade, nós não vamos sair disso, porque é aquela representação daquela tirinha clássica em que o sujeito pergunta: quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. Aí pergunta: quem quer mudar? Ninguém levanta a mão. Não dá para a gente continuar convivendo
com gestores que roubam milhões e com empresários que subtraem R$600 de pessoas que têm uma necessidade efetiva, não é? Funcionários públicos que deixam o seu rastro, deixam a sua impressão digital para se apropriarem de R$600. Não é? Isso aí demonstra, é um diagnóstico muito claro de que a nossa sociedade está doente. Está doente. A gente não vai conseguir resolver isso só com polícia, não. A gente precisa tentar resolver isso aí no nascedouro, tentar transformar a nossa sociedade de baixo para cima, não só na cacetada, não só na prisão. Você falou o item número 1, que é exatamente essa questão da ética e educação, e a gente, claro, a educação principalmente vem da família, do berço, né? Porém, eu acho que a educação, essa que a gente é submetida, né, do ensino fundamental 1, 2, ensino médio, né, a gente podia pensar em alguma disciplina, né, que a gente pudesse, que a gente conhece bem, né, é a questão de uma escola de aperfeiçoamento pessoal, né, porque a gente estuda matemática, física, química, biologia, ciências, o que seja, né, mas acho que está faltando alguma forma, né, da gente acelerar um pouco essa questão de melhorar o perfil, né, pessoal das pessoas, né, e achar caminhos, né, então talvez isso, para tentar acelerar um pouco isso, né, claro que a gente já tem um monte de disciplinas nas escolas, mas eu acho que essa, talvez, de cidadania, de ética e de aperfeiçoamento pessoal, podia ser alguma ideia, né, para a gente acelerar um pouco esse processo, porque a gente está vendo esse número que você colocou, que a gente está no número 126, né, em 2009. 106. 106, quer dizer, é um absurdo, né, que a gente seja um país uma vergonha. Com a nona economia do mundo, vamos dizer, que a gente tem, né, e ter uma condição assim tão grave, né, essa situação que você está aí já há um bom tempo nos Estados Unidos, esse problema da corrupção, ele é tão, assim, também grave quanto no Brasil? Como é que você vê essa situação aí? Não, aqui não é tão grave. Obviamente tem, né, a corrupção é um fenômeno social, assim como o crime. Então, não dá, mesmo se você for para os países nórdicos, você vai ter algum índice de corrupção. Aqui tem corrupção, mas ela é muito menor e ela é punida rigorosamente, com muito menos recursos do que no Brasil. Isso causa uma sensação menor de impunidade na sociedade. Mas eu vou te dar um exemplo usando o mesmo parâmetro, usando o índice de percepção da corrupção aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre estiveram entre os primeiros colocados, entre os 20 primeiros colocados no índice da percepção da corrupção. Mas, nos últimos 3 anos, ele vem caindo. E aí, isso acendeu uma luz vermelha aqui para eles, o que eles chamam de red flag. E isso foi tão dramático, eles encararam isso como um problema tão sério, que eles conseguiram unir em torno desse problema os democratas e os republicanos. Hoje, os Estados Unidos, ele vive uma polarização política muito semelhante à que a gente vive no Brasil, né? Sempre viveu, pelo fato de ter 2 principais partidos políticos, os democratas e os republicanos, e agora isso ainda está um pouco mais acirrado. E ainda assim, democratas e republicanos, depois do diagnóstico dessa queda por 3 anos consecutivos dos Estados Unidos no índice da percepção da corrupção, eles conseguiram fazer, se debruçar em uma mesa e trabalhar numa legislação bipartidária, ou seja, uma legislação de consenso, em que os 2 partidos encaminham essa legislação e encaminharam 2 projetos de lei. Um deles se chama Illicit Cash Act, ou Ato do Dinheiro Ilícito, e o outro Corporate Transparency Act, Ato da Transparência das Corporações. Essas 2 leis, elas são leis complexas, têm uma série de previsões, mas, assim, resumidamente, se eu for te dizer o que elas trazem de novo no campo do combate à corrupção aqui nos Estados Unidos,
Eu poderia mencionar, por exemplo, elas trazem mecanismos para facilitar a comunicação entre o sistema financeiro, bancos, empresas, o governo e os organismos que lidam com law enforcement, com combate à corrupção. Elas impedem, elas obrigam que bancos, ainda que sejam estrangeiros, passem as informações caso solicitados pelos Estados Unidos, sob pena de sanção no estrangeiro, ou impedimento de contratar e de operar aqui nos Estados Unidos, o que é um grande lance. Eles impedem que o que eles chamam aqui de empresas de fachada omitam o nome dos verdadeiros proprietários. Aqui nós sabemos que tem algumas empresas, o conceito de empresa de fachada para o americano é diferente do conceito de empresa de fachada para o brasileiro, né? Lá, no Brasil, a gente trata de empresa de fachada com laranja, a empresa já é criada ou o laranja é colocado ali na sociedade da empresa já para fazer uma lavagem de dinheiro, para omitir recurso, para omitir algum dado. Aqui não, aqui tem empresas que, até então, legalmente, elas omitiam da Receita Federal e dos órgãos de controle os reais proprietários. Então, às vezes, uma portinha tinha 200 empresas lá dentro e essas empresas não tinham que informar os reais proprietários para os órgãos de controle. A partir da aprovação dessas leis, essas empresas vão ser obrigadas a informar os reais proprietários. Uma coisa inovadora também que essas leis criam é a possibilidade de fazer um recrutamento amplo de talentos. Nós estamos falando aqui de crimes que são crimes de difícil apuração. Você investigar uma lavagem de dinheiro complexa, um esquema complexo de corrupção, como foi a Lava Jato, né, em que nós detectamos que a Odebrecht, por exemplo, tinha uma diretoria de operações estruturadas, uma diretoria que foi criada exclusivamente para fazer a gestão da propina. São investigações muito complexas, investigações que precisam de pessoas com uma expertise adequada. Essa lei aqui nos Estados Unidos permite que as agências de law enforcement façam recrutamentos amplos. Então, pode ir lá na academia e buscar aquele jovem brilhante e já trazer direto para o FBI para trabalhar numa investigação. E depois disso, mais ainda, eles criam um banco de talentos, um pool de talentos, para que essas pessoas, esses cérebros, né, que vão trabalhar em investigações de crime financeiro, de lavagem de dinheiro e até em crimes cibernéticos, por exemplo, essas pessoas elas podem ser utilizadas por outras agências de law enforcement. Então, qual é a grande mensagem disso, né? Além da inovação, além da flexibilização da lei para combater o crime, um país que vive uma polarização política importante, considerável, como os Estados Unidos, né, a exemplo do Brasil, mas que conseguiram estabelecer uma agenda de consenso, uma agenda para crescimento do país. As desavenças, os desentendimentos, sempre vão haver, né? Sempre vai acontecer isso aí, e isso é da democracia, e isso leva ao crescimento. Agora, é importante que o país também estabeleça uma agenda de consenso para que a gente possa avançar naqueles pontos que são comuns. Todo mundo hoje, eu acho, no Brasil, não tem quem não concorde que nós precisamos de ter uma educação de melhor qualidade. Isso é fato, todo mundo concorda com isso, né? Pelo menos as pessoas que estão bem intencionadas. Então, é possível? Vamos estabelecer aqui uma agenda de consenso em torno da educação e vamos avançar nisso? Acho que essa é uma mensagem importante que a gente tem daqui dos Estados Unidos nessa questão da corrupção. Outra questão que você falou que o último item lá era a questão de que não é um caso de polícia. Agora, recentemente, a gente teve aqui no Brasil a questão da prisão em segunda instância, que ela antes era permitida e agora não mais, né? Como é que você avalia essa medida na questão do combate à corrupção? Eu sempre fui um defensor da prisão em segunda instância. Por quê? Porque todo ato judicial, ele é submetido a um controle. Então, se o juiz de primeiro grau decretou uma prisão temporária, esse ato é submetido ao duplo grau de jurisdição. A pessoa que está sendo constrangida com essa prisão temporária, ela pode ajuizar um habeas corpus e o tribunal vai rever esse ato.
Uma prisão preventiva, a mesma coisa. Uma condenação em primeiro grau também é passível de uma apelação. Então, essa pessoa pode apelar para o tribunal vai rever essa apelação. Quando o tribunal analisa essa apelação e mantém a condenação e reconhece aquilo ali, fazendo uma análise de todas as provas que já foram coletadas no inquérito, que já foram reanalisadas no processo, há uma segurança jurídica muito grande para que essa pessoa efetivamente possa iniciar a execução da pena. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, fazendo uma análise estatística daquelas prisões que são revistas depois do segundo grau, isso aí é um índice muito pequeno de prisões que são revistas. Por quê? Porque só é possível de análise pelo terceiro grau de jurisdição, que é o STJ e o STF, aqueles casos que afrontam a Constituição. Então, falando genericamente, obviamente, né? Então, é uma parte muito pequena dos casos. Então, eu não vejo razão para que essa prisão em segunda instância, né, a prisão após a decisão do segundo grau de jurisdição, não possa ser iniciada imediatamente. Eu reconheço os argumentos, os fundamentos de quem defende. Sei que a nossa Constituição diz que todo mundo é inocente enquanto não houver o trânsito em julgado e que não haverá execução da pena enquanto não houver o trânsito em julgado, mas eu acho que isso aí é um entendimento que não está adequado à realidade brasileira. Isso contribui para o aumento da sensação de impunidade, isso contribui para que pessoas que têm acesso a advogados mais caros, que têm acessos privilegiados nos tribunais, possam ser beneficiados. Então, eu acho que isso aí é um ponto que não é adequado à realidade brasileira atual. Bom, você foi secretário da Justiça no Espírito Santo, então a pergunta e a sensação que eu acho que de muita gente tem no Brasil é que a Justiça, ela funciona, mas ela é lenta demais. E, às vezes, coisas que são de 8, 10 anos para ter uma coisa. Como é que você vê isso aí? Você acha que é o problema da falta de pessoal? O que acontece que a nossa Justiça ela é tão lenta? Falta de pessoal talvez seja um dos problemas, mas não acho que seja o principal. Eu acho que nós temos um excesso de recursos, de possibilidade de recursos. As pessoas, esses casos que se arrastam por mais tempo, normalmente são daquelas pessoas que têm acesso a melhores advogados e que podem, ao longo do tempo, manejando todos os recursos que são disponíveis. No caso daquelas pessoas que dependem da Defensoria Pública, ou que sequer têm acesso à Defensoria Pública, normalmente esses casos transitam em julgado com uma celeridade muito maior, e aqui não estou fazendo nenhuma crítica ao trabalho da Defensoria Pública, muito pelo contrário, é uma instituição que trabalha no seu limite, com muito menos estrutura, inclusive, do que os órgãos de acusação, mas é fato que aquelas pessoas, basta a gente fazer um diagnóstico da população carcerária atual, né? Você vai ver que a maioria esmagadora daquelas pessoas que estão ali recolhidas são pessoas que não têm acesso a recursos para patrocinarem uma boa defesa, com raríssimas exceções. Um dado interessante, né? No Espírito Santo, no período em que eu fui secretário de Justiça, 40% das pessoas que estavam presas estavam ali por tráfico de droga, microtráfico de drogas. Isso foi, inclusive, objeto da minha dissertação de mestrado em gestão pública lá na UFES, demonstrando como a política nacional antidrogas tem contribuído para a superlotação dos presídios brasileiros. Então, assim, a maioria absurda de pessoas que foram presas na boca de fumo com uma pequena quantidade de droga, 3, 4 pedrinhas de crack, sem portar arma, e que tomam uma pena desproporcional, uma pena muito alta, 8, 10, 12 anos de cadeia. Enquanto isso, o jovem de classe média, que às vezes é encontrado aí com 150 quilos de maconha, ou com uma quantidade muito maior de êxtase,
ele vai receber uma pena muito menor, de 5 anos, 4 anos, às vezes, demonstrando a falta o excesso de subjetividade da lei. E aí, isso aí vai fazendo com que a gente tenha essa impressão de que a maior parte dos processos se alonga por muito tempo. Alonga alguns, mas nem todos. No caso também, essa situação também, você vê que acontece aí nos Estados Unidos, com essa questão de prisão, as pessoas, quer dizer, a justiça, pelo que você vê, a americana, ela é mais ágil e ela é mais justa nessa questão do perfil das pessoas que estão presas? É mais justa e é mais igualitária. O sujeito aqui, ele é preso dirigindo bêbado, não tem conversa, não importa quem ele é. Aquela história do você sabe com quem está falando, aqui não cola muito. Então o cara é preso dirigindo bêbado uma vez, ele vai receber uma multa. É preso na segunda vez, obviamente isso aí é cada estado, né? A legislação aqui, a gente vive um real federalismo, e os estados aqui, eles têm competência para legislar, inclusive em matéria penal, inclusive em questões de pena de morte. Então, cada estado tem as suas peculiaridades. Mas aqui no estado onde eu moro, por exemplo, em Maryland, o cara é preso uma vez. Na segunda vez, ele já vai passar um tempo na cadeia. Vai passar lá até 10 dias na cadeia. Ainda que não tenha praticado se envolvido em nenhum acidente, não tenha ferido ninguém, pelo simples fato dele ser preso, de ser encontrado pela polícia dirigindo sob influência de álcool ou de algum outro tipo de droga. E a mesma coisa acontece aqui para todo tipo de crime. No Brasil, a gente não tem isso, aqueles crimes de menor potencial ofensivo, ou mesmo crimes um pouco mais violentos, a gente sabe que a pessoa consegue responder em liberdade, protela aquele processo ali por anos e anos, muitas vezes consegue uma absolvição, uma prescrição. Isso aqui é mais difícil da gente verificar, o que acaba julgando o nível de sensação de impunidade lá para baixo, né? E o efeito contrário é que faz com que as pessoas passem a respeitar mais a lei. Então aqui o sujeito morre de medo da polícia, não só pelo fato de que às vezes ela é violenta, como a gente viu aí em alguns episódios, mas porque a lei acaba sendo cumprida a ferro e fogo. Beleza, só um instantinho aqui, peraí. Bom, Eugênio, já deu aí 1 hora que a gente está conversando. Eu acho que esse web seminar foi muito instrutivo, muito explicativo. Eu acho que deu para ver que realmente os desafios no Brasil são muito grandes, né? E acho que a gente tem um longo caminho para percorrer, mas eu concordo com você que passa realmente para aquele item número 1 que você colocou, que é a questão da ética e da educação, né? Eu acho que, eu não sei, essa questão um pouco histórica, né? O nosso país é um país, eu sou, por exemplo, descendente de espanhol e português, você tem aqui uma mistura muito grande de várias raças, né? E que então, eu acho que vai haver um tempo aí para que a gente consiga, como você falou, cada um de nós ter a consciência, né? E é claro que, por exemplo, essa questão da prisão em segunda instância, a questão de ter também, quer dizer, porque isso depende também muito do Estado, né? O Estado fornecer os 3 itens fundamentais, né, que a gente sabe, que é segurança pública, justiça, saúde e educação, né? Isso. Deveria ser as 4 temáticas principais, né? E o governo sair. Hoje, por exemplo, estava essa discussão, né, da lei do saneamento básico, né? Quer dizer, a gente tem 50%, né, da população ainda sem esgoto, né? E fica aquela briga ideológica de o setor privado, eventualmente, a gente sabe que o governo, o Estado não tem recurso para implementar isso, e fica aquela disputa, né, para que a gente mantenha essa questão, manter essa mão grande do Estado, que a gente sabe que não está cumprindo como deveria, né? E você mostrou vários exemplos aí dessa situação.
Mas é isso, a gente tem que, importante, acho que desse web seminário, é que todo mundo tome conhecimento, né, dos problemas e, eventualmente, de possibilidades de solução. E eu acho que passa pelo que você falou, né, o aperfeiçoamento pessoal do ser humano, né, eu acho que esse é uma das metas que a gente precisa, e eu concordo com você que a educação é que pode estar fazendo esse papel. E uma mensagem muito importante que você colocou, que é essa questão, né, do exemplo que você deu na questão da transparência da corrupção nos Estados Unidos, né? Democratas e republicanos sentaram à mesa, apesar de que a gente vê na mídia hoje uma disputa ferrenha, né, por conta, inclusive, do processo eleitoral que vai ocorrer no final do ano, mas que tem temas que tem que sentar todo mundo junto e chegar num consenso, porque todo mundo vai ser prejudicado, né? Esse é o problema. Então, eu acho que isso é uma mensagem muito importante desse web seminário, que a gente espera aqui no Brasil que isso aconteça, né? Que está difícil, mas eu acho que as pessoas, a gente vai ter que forçar para com que esse acordo aconteça, né, para bem de todos nós aí. Então, queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de tempo, pela sua excelente explanação, e passar a palavra para você, para as suas considerações finais. Hélio, é isso. Eu acho que a questão é essa, realmente a gente se transformar como ser humano e como sociedade. Passa necessariamente por uma melhor formação da cidadania das pessoas. Te agradeço muito. Para mim, mais uma vez, é importante falar isso o tempo inteiro. É uma honra poder estar aqui batendo um papo com o IVPESP. Eu sou um fã do trabalho que você faz à frente do IVPESP. Para mim é uma honra, eu me sinto pequenininho aí, participando de um grupo como esse, com tantos cientistas, com tantos nomes da ciência, expoentes da ciência brasileira. Então, uma honra poder contribuir, ainda que seja muito pouquinho, mas com um tema de tanta relevância como esse, que é o combate à corrupção, e apresentando aí alguns pontos de vista que eu tenho a respeito do assunto. Muito obrigado mais uma vez, e conte sempre comigo. Sempre que precisar, eu estou aqui de pé e à ordem para contribuir com o que o IVPESP precisar. Obrigado, Eugênio, mais uma vez. E então, queria, a todos que estão nos acompanhando, que eu vou encerrar esse web seminário e esperar agora. Opa, o tesouro do Eugênio. Chegou mais uma. Essa é americana da mais uma participante. Essa é. Essa americana. Olha, cuide-se aí, você, a família, a sua esposa, o filho também, e esperamos nos ver em breve. Um grande abraço, Eugênio. Muito obrigado, Hélio. Um grande abraço. Um abraço a todos. Até a próxima. Até logo.